eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Sim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. A Bíblia diz em Tito 1:2 que o Senhor não pode mentir, não pode. Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Essa palavra é pura. Se tem algo puro na terra, é essa palavra, é a presença do Senhor em espírito. São os verdadeiros cristãos. E só há salvação nesse nome, Jesus. E ele diz nesses textos que pelo fruto se conhece a árvore. Nós sabemos o que é isso, não? Tem gente que vai explicar isso muito melhor, mas jaca dá na jaqueira, eu aprendi. Manga, mangueira, e assim por diante. Não, nunca deu e nunca vai dar jaca no pé de bananeira, nunca, nunca. Então, aí o Senhor Jesus deixa aqui, quando nós lemos a carta e pedimos discernimento, nós vamos ver que as cartas estão de acordo com os evangelhos, porque foi o mesmo Espírito. Está tudo de acordo. Todas as verdades das cartas estão inseparavelmente ligadas ao evangelho, quando Jesus falou. E se ele fala isso, né, e a verdade eu tenho que dar a devida importância. Se dá para conhecer pelo fruto, então não tem para onde fugir. Dá para conhecer. Então dá. Então, está me julgando? Julgando não, pô. Tu diz que tu é da videira verdadeira. Está dando espinho, pô. Então dá para conhecer. Aí a Bíblia diz, para dar bons frutos, não tem ninguém na terra, nenhum justo, a Bíblia diz. Então, sendo maus, não pode falar coisas boas. Não dá. E Jesus chamou até os discípulos. Vocês são maus, sabem dar pão, ovo. Então não tem. Para produzir fruto que agrade a Deus, ninguém. Por isso que ele falou que tinha que nascer de novo. E ele falou que os líderes espirituais vamos conhecer ele pelo fruto, o que sai deles. O que sai deles. E ele depois diz, porque sai da boca o que o coração está cheio, vem para fora. Amém? Aí ele fala que tem que nascer de novo. Então ele falou que é necessário nascer de novo. Não tem jeito, então ele não pode mentir. Se ele falou que é necessário, é necessário. Amém? E ele disse que quem não nascer não pode entrar e nem ver o reino dele. Não pode, não tem como. Ver e nem entrar. Então aí é um novo nascimento. É um novo nascimento. E a Bíblia diz que isso é gerado pela palavra. Esse novo nascimento é gerado pelo Espírito, que usa a espada dele, a palavra.
E se é o Espírito que gera uma nova criatura, em João vai falar que esse nascimento é de Deus. Então, nascer do Espírito é nascer de Deus. Tudo pela fé em Jesus. Tudo pela fé em Jesus. Nascer de Deus em João é nascer do Espírito. A mesma coisa. E tudo isso acontece como? Pela fé em Jesus. Aí quando é notório uma criança, quando foi gerada, nasce, crescer. Aí, espiritualmente falando, vamos ver se está na videira verdadeira. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Aquele que está em mim, grudado nessa videira, esse dá muito fruto. Amém? Porque o alimento vem da videira, porque se uniu a Jesus. Então, e tudo isso é revelado na cruz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a graça trabalha, pela misericórdia e graça, trabalha para o quê? Porque eu aceitei e nasci de novo, porque eu amei Ele. A palavra me levou a amá-lo, e a palavra me levou a me odiar o velho homem. A graça tem esse poder de me odiar quem eu sou, e quando eu olho a oportunidade que Ele me dá, eu passo a amá-lo, por isso que o velho morre. Amém? Qual é o sentimento que é gerado em nós quando nós lemos aqui que não tem mais condenação? Qual é o sentimento que é gerado aqui quando eu leio que o Espírito Santo revelou pelo apóstolo Paulo, que nada me separa mais desse amor? Qual é o sentimento? Entendeu? Só que a Bíblia não pede sentimento. A Bíblia fala como isso é evidenciado. Sentimento, a gente chora até vendo filme. A Bíblia não trata assim, que fica mexendo só com o teu sentimento. É um agir sobre-humano que gera aqui. É isso. Vem de uma transformação interna, não de sentimentos e emoções. Mexe contigo e te transforma. Amém? Porque a Bíblia diz que isso aqui é o poder de Deus que criou todas as coisas. E a Bíblia diz em 1 Pedro que nós fomos gerados de novo, não da semente do meu pai e da minha mãe. Gerados de novo pela palavra. Amém? Uma semente, que a Bíblia diz, incorruptível, que permanece, é viva, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva. Amém? Uma palavra viva, porque é o próprio Deus nela. Amém? O Jesus que saiu do túmulo é a palavra. Então a palavra é Jesus, que entra aqui dentro. Amém? Mas da incorruptível é a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, gerado de novo por essa palavra viva e que permanece para sempre. Amém? E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso aqui é com o corpo glorificado. Amém?
e nós seremos transformados. Por quê? Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Amém, irmão? Olha esse 58. Depois de uma promessa dessa, que o Senhor, Ele é poderoso para cumprir isso em nós. Amém? Ele é poderoso para cumprir isso em nós, porque qual é a distância que eu estou de um texto desse? Que a Bíblia manda: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É o Espírito Santo requerendo de nós o quê? Que o Jesus falou: pelo fruto se conhece a árvore. Sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim, esse dá muitos frutos. E a Bíblia diz: nisto é glorificado o meu Pai. O meu Pai que passou a ser nosso também. Nisto é glorificado meu Pai, que vade e dei muitos frutos, e os vossos frutos permaneçam. Amém? Por que permanecer? O fruto que nós vamos dar tem que permanecer. Constante, firme, constante, superabundante, tem que permanecer. A tua palavra, a minha palavra, as minhas escolhas, as minhas atitudes são eternas agora. Tem que permanecer. Nada que saia daqui pode estar ligado ao temporal e ao passageiro. Permanecer tem que estar ligado à eternidade. Sabe por quê? Porque o que veio para dentro de nós é eterno. E a Bíblia diz que nós somos edificados para a morada de Deus, no Espírito. Sois edificados para a morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E por isso que a Bíblia diz que sois edificados, casa espiritual. Também diz, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É espiritual. Deus vai morar como? Se a casa for espiritual. Se a casa for espiritual, quem está construindo essa casa? Deus. E com isso, porque eu estou dando muito fruto, eu vou sendo purificado na obediência à verdade. E tudo isso é a ação de quem? Do Santo Espírito. Sem o Espírito não tem como. Amém? E a Bíblia diz que eu recebo o Espírito depois que escuto esse Evangelho. Isso aqui tudo está aqui. É porque a gente fica escutando muitas vozes e a natureza corrupta quer esquecer esses versículos, porque eles incomodam. Jesus falou: entrai pela porta estreita. E Jesus falou: entrai pela porta estreita. E falou que são poucos que vão entrar, não vão conseguir entrar. Mas a porta larga, entra muitos. E isso o ser humano, ele anda procurando a porta larga, pensando que dá para entrar de qualquer jeito. E vai chegar lá e vai entrar. Não vai, porque Deus não pode mentir. São poucos que vão entrar pela porta estreita. Pela porta estreita é a porta Jesus. Pela porta estreita é ficar sob o domínio do Espírito Santo. Pela porta estreita é uma construção para a morada de Deus. Morada de Deus, irmão. A fé em Jesus leva tudo a isso. O de glória em glória se torna uma realidade. De glória em glória. Não de ruína em ruína, nem estacionado. É de glória em glória. Há um crescimento gerado de novo. E Deus vai como um crescimento de Deus. O crescimento é de Deus. Não é crescimento de conhecimento. Não é crescimento de bens materiais.
Não é nada disso, é um crescimento de Deus. Não é crescimento de várias igrejas de prédio espalhado. Não, é evidenciando Deus crescendo dentro, a natureza dele, aparecendo mais o amor dele, aparecendo mais a paciência dele, a misericórdia dele, o poder dele sendo manifestado. O crescimento de Deus, não estamos preocupados com isso. Aí vamos falar, ficar de churumela falando como criar os filhos. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora falando como criar os filhos. Não é assim, é blá, 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 blá. Mas e tirar sujeira de dentro? Porque criar os filhos vai me levar a olhar para quem? Fico tranquilo. Jesus deixou isso escrito muito pouco, falou que os filhos têm que honrar o pai e a mãe. E falou que tem que corrigir os filhos. Mas ficar 2 horas falando de como criar os filhos, o pai veio levantar homens e mulheres santos e construir. Aqui a Bíblia para de contenda, para de falar de genealogia, que não edifica. Tem que ser tudo para edificação espiritual. E se eu vou para o inferno, como é que eu vou ficar educando meu filho se eu também estou indo para o inferno? Está repreendido em nome de Jesus, é o que está escrito. Gerados de novo para a morada de Deus. E isso, claro, porque eu passei a amá-lo e quero isso. Eu quero. Assim como criança recém-nascida, desejai ardentemente o leite espiritual, não falsificado. Não falsificado. Para que por ele, esse leite, vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Está escrito também. Então, desejar ardentemente. Quem vai sentir o quê? Quem deseja ardentemente tem fome desse leite. Tem fome desse leite, vai ser notório o crescimento, nem inchaço. Amém? Está escrito isso. Desejai ardentemente o leite espiritual. Tu nasceu de novo. Por essa palavra, você quer esse leite. E com isso você vai dando fruto. E o fruto permanece. Por isso que a Bíblia diz em Lucas, granjeai amigos para a eternidade com as riquezas desse mundo. Granjeai amigo, vamos, eu quero amigos. Estou buscando amigos para quando entrar nos tabernáculos eternos, encontrar com ele lá. Prestou atenção? Está escrito isso. Para quando chegar nos tabernáculos eternos, entrar com ele, o amigo. Por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Porque agora o fruto desses lábios tem que ser para edificação, agora Hebreus diz. Fruto desses lábios que professam o nome dele. Vai sair o quê? Quem mora aqui dentro? Então, quando eu estou assim e vou agir, quem saiu daqui? Quem saiu? É assim, amém? Se as pessoas verem quem? Um outro mundo saindo, outras palavras, outros sentimentos, vai falar o quê? Vai estar testificando, Jesus mora ali. Jesus mora ali. E quem sente isso, quer cada vez mais. Amém? Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, alguém que conhece Deus vai ver, vai sentir o crescimento de Deus e vai ver o crescimento de Deus em outro. Porque o aumento é de Deus. E onde tu vê Deus numa pessoa e aqui o aumento de Deus, essas pessoas querem andar juntos. Acabou a inimizade. Porque quando a Bíblia diz que nós lemos que acabou a inimizade, sabe o que é? O véu foi rasgado de cima e embaixo.
Aí o que separava os gentios dos judeus, porque os judeus achavam os gentios impuros, sujos, sem chance. Mas quando o véu foi rasgado de cima e embaixo, a parede de separação acabou. Ele é a nossa paz, acabou as inimizades, ele evangelizou a paz. A cruz derruba tudo, nada de lei mais, nada de ordenança. Nós, a verdadeira circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito. Olha o Espírito aí. Sem o Espírito, impossível produzir, porque o fruto do Espírito. Aí tu vai ver o fruto do Espírito e o crescimento que é aquilo, fruto do Espírito em nós significa o crescimento de Deus. Mas não estou nem ligando para essas virtudes que o fruto gera. O fruto é do Espírito. E nós andamos nas boas obras mediante a fé, revelando o fruto do Espírito. E revelando o fruto do Espírito, revela que o Espírito está aqui, é revelado que Deus está aqui. O meu justo viverá da fé, continuamente, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? E não ligado à cabeça. Então, em nome do Senhor Jesus, ligado à cabeça. Aqui o corpo, ligado à cabeça. A fé em Jesus me levou a me unir a Ele, Ele se tornou o cabeça. Amém? O cabeça enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós, não deixou nada para você e não deixou nada para mim. Não pode ter nada nosso. Amém? Ele é um outro Espírito, nós temos o Espírito. Nós temos nossa vontade, nós temos nossos desejos. Tem, ele veio e acabou com isso tudo. Ele veio o Espírito agora habitar em nós. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Era o Espírito do erro, agora é o Espírito da verdade que vem morar dentro. E agora eu tenho que fazer a minha vontade, eu sinto o meu desejo. Morreu na cruz. Agora ele revela a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável a vontade dele. Só vai desfrutar disso quem está com o Espírito, quem se uniu a Jesus, porque Jesus é o padrão. Vocês podem me abandonar, mas eu sei que não estou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, escutar esse versículo e não ligar, porque nós somos incríveis, especialistas, fantásticos, para dar ouvido o que a gente quer e deletar o que a gente não quer. Mas está escrito, e o que está escrito, Jesus estraçalhou com os doutores da lei, Jesus rebentou o diabo com a palavra e com a vida. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, por causa da palavra e o poder de Deus que estava nele, o poder do Espírito. Ele venceu tudo. Satanás tentou pegar ele 3 vezes na palavra. Só teve uma maneira do diabo sair fora dele, porque ele usou a palavra. Prestou atenção? Todos somos filhos, já estamos salvos. Não, a Bíblia diz assim também, o Espírito Santo me ensinou, mas também está escrito. Nós somos de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ama a Deus e obedece. Também está escrito. Tu nasceu de novo? Como assim? Não, Jesus falou que é necessário. Você pela fé tu morreu na cruz, ele afirmou isso. E ressuscitou na mesma semelhança. Tu morre e ressuscita na mesma... Jesus morreu quantos por cento? A Bíblia diz que pela fé eu morro com ele. Quantos por cento eu morri? Quantas partes de Jesus com seus sentimentos, o corpo, ficou no túmulo? Saiu tudo de lá? Eu também. Para andar em novidade de vida. Amém? Novidade de vida não é nada que esse mundo tem. A Bíblia diz para andar em novidade de vida. Nesse mundo não tem essa vida nova.
A novidade de vida não é agora eu tenho um apartamento com alguns testemunhos que é ministrado pelo capeta. Eu não tinha casa, agora tenho casa. Não, não é esse testemunho que quando Jesus veio já tinha casa. É uma novidade de vida, a glória do Pai. A nova vida espiritual que só pode se encontrar em Cristo Jesus. Não ter medo mais de nada. E pela fé nós vivemos. Isso acontece como? Por causa do crescimento espiritual. Isso acontece por quê? Por causa da união com Jesus pela fé em Jesus. Fé em Jesus me anulo e me entrego totalmente a Ele. Pelo fruto, vocês vão conhecer a árvore. Para onde te levam? Pedro falou assim, para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, quando Jesus falava de acordo com a vida eterna. E se alguém quiser falar, fale segundo a palavra de Deus. Tudo é a palavra, tudo é o Espírito, tudo é Jesus, mais nada. E pelo fruto vai conhecer-se. Como é que eu vou? Por isso que eu não leio nada e nem quero saber e não sou ensinado. O que passa para mim é verdade. Já estou salvo e tudo bem. E vida que segue. Alguém estava na praça dando jornal e botar nome para assinar oração e eu parei, perguntei, como dá para salvar uma alma? Porque eu ouvi assinar aqui, dar um jornal e vai embora. Jesus falou, vós sereis minhas testemunhas. Nesse momento aqui eu tenho que falar dele. Não é ensinado isso. E pior, onde é ensinado não acontece também. Está repreendido em nome de Jesus. Tem que nascer de novo. Quem nasce de novo começa a dar frutos bons. Sai do seu bom tesouro coisas boas. O bom tesouro que foi gerado de novo. O nascimento de Deus, sai coisas boas. Por suas palavras será justificado, que palavras só para edificação. Só para edificação que é espiritual. Vamos prestar conta, nós lemos de toda a palavra ociosa que sai dos nossos lábios. Ociosas são aquelas que não edificam, não leva para o céu, prende na terra. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Dá para enxergar esses apóstolos, esses homens, focando e falando da terra? Não tem como. A gente conversa, pode falar de tudo, mas tem que começar aquela insatisfação para revelar a salvação. Se isso não ocorre, estou com um problema. Frutos dignos de arrependimento. O frutos dignos de arrependimento que é falado significa revelar fruto que veio gerado depois do arrependimento. O que acontece? O fruto que veio depois do arrependimento, digno de arrependimento, a velha criatura não aparece mais. Quem se arrependeu da velha vida morreu. E agora o que vai ser evidenciado o fruto aqui? Jesus, a nova vida. Isso é o fruto digno de arrependimento. E com isso nós sabemos aonde está o nosso coração. Quem ama a morar com Ele e não vê a hora disso. Quem ama, deseja ver um pecador miserável glorificando a Jesus e se interessando por Ele. E isso não é sentimento, porque falando dentro de uma igreja, todo mundo vai até chorar, mas eu quero ver quando está diante do pecador, porque não é sentimento, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse poder que primeiro agiu em nós. Pelo fruto se conhece a Deus, dessas boas obras, foi preparado antes da fundação do mundo. Essas boas obras são feitas pela fé, porque
Nada do que é da fé, tudo que não é da fé é pecado. E é o quê? Não mérito nosso, não é a nossa capacidade em ação, mas é tudo novo. A graça me converte, a graça me leva a amar Deus e sua palavra, e a graça me dá poder para viver o que Ele quer. Isso é graça. Porque a graça chama-se Espírito Santo. A graça se chama perdão de Jesus. A graça entrou na alma do apóstolo Paulo. Olha o que deu, olha o fruto. E é tudo isso aqui que nós lemos aqui, a maioria, o apóstolo que escreveu. Nunca ele escreveria isso pela mente dele. Mente de Cristo inspirou ele. Que seja assim com nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que está em jogo a salvação da nossa alma. Ninguém quer acreditar, mas toda hora nós estamos deparando, fulano morreu. Daqui a pouco todos nós. Muitos entram pela porta larga. Então, quando você vê se expandindo reuniões, crescimento de pessoas, a porta é larga. São poucos que entram pela porta estreita, porque carregar a cruz ninguém quer, e é proibido deixar mal, confrontar. É proibido, senão eu vou ter prejuízo. É proibido deixar sem graça. Jesus não pensa assim. Jesus deixa sem graça para salvar. Jesus entristeceu. Quem não se entristece pensando que é o tal e escuta que é um miserável? Quem não se entristece com isso? Mas quando vem as revelações, vai ver obrigado. Nós não conseguiríamos enxergar, mas ele trabalhou em enxergar, e até agora a Bíblia diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, infrutuosas que não edificam. Infrutuosas é isso, não edificam. Então eu estou prestando atenção nas conversas. Se as conversas não edificam espiritualmente, a Bíblia me afirma que são infrutuosas. Eu não posso deixar passar. Não vos comuniqueis, antes condenai-a. Condena. Isso não te leva para o céu, isso te amarra mais nessa terra e tu vai ser influenciado pelo inimigo. Condena. Sabe por quê? Porque a luz tudo revela. Tudo revela a luz. E se a luz está aqui, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, pelo fruto se conhece a árvore. Ali houve um novo nascimento, porque ele vê as trevas, não fica quieto, condena, porque a luz tudo manifesta. Amém? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, todo o nosso ser. E nasceu de novo. E pelo fruto se conhece. Amém, irmão? Dá para ver. Quem está usando palavras e buscando a edificação espiritual, porque é para a morada de Deus, não é para morar um pecador, é Deus. Templo santo, nós lemos, templo santo, para a morada de Deus, no Espírito. Amém? Essa é a palavra que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Como Deus vai morar aqui no sujo, pecador? Mas eles dizem que pode. Eles dizem que pode. Nele não há trevas nenhuma. Para ele entrar, para ser morada dele, ele perdoa todos os pecados e deixa o poder sobre-humano para o pecado não dominar mais.
Aí ele mora. Alguém que nem se interessava para ele, agora só quer glorificá-lo. Qual o propósito de vida? Para que quem quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando eu estou simplesmente conversando assim com o Tiago, eu não posso esquecer que essa conversa tem que ser para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, o crescimento é espiritual. Eu estou trazendo Deus, que é Espírito por cento, para ser adorado. Por isso que João tomou-lhe uma repreensão: não faça isso, adore a Deus. E ele nos capacita a, quando eu estou falando, tem que ser para a glória de Deus. Quando eu vou respondê-la no trabalho, tem que ser para a glória de Deus. Segundo a Bíblia, não a minha justiça, mas de acordo com essa doutrina. Amém? Para a glória de Deus, com a vida de Deus, com o poder de Deus, com a salvação de Deus. Essa é a realidade. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai nos apresenta a ele inculpáveis, irrepreensíveis. Só assim. Amém? Agora, se ele não tem poder para isso, se isso não ocorrer aqui, eu estou revelando para ele que não foi o suficiente a graça. Isso é uma blasfêmia. Que a Bíblia diz que ele nos dá, olha, pela fé, o que ele faz? Ele nos dá muito mais, a Bíblia diz que muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. Então, quando eu quero glorificar mais ele, a Bíblia me fala, ó, que ele faz assim, ó, toma um acréscimo. Amém? Tu merece quanto por mês pelo teu trabalho? Quer mais, né? A gente pede até pouco a Deus para o mundo espiritual, mas quando ele sonda esse coração aqui e sabe que quer glorificar, a Bíblia diz que ele dá além. Não é possível Deus dar, o mínimo já aparece muito, e a pessoa ele dando além, cadê? Cadê essa árvore com os frutos? Em nome de Jesus, o Senhor está dando chance. Está dando chance. Mas a Bíblia diz que essa chance uma hora termina. E não, graças a Deus não terminou. Nesse momento tem várias pessoas, até na mentira, olhando assim, ao Espírito Santo trabalhando lá. Ué, mas isso não está de acordo. O que ele prometeu, sabe o quê? Quem é da verdade, vem para a verdade. Quando ele fala vem, vai tomar posse dela e vai viver ela. Vem para a verdade, se une a Jesus. Passa a ser dominado pelo Espírito. Ele é misericordioso, amém? E está dando chance a todos nós para acreditar que se as palavras, as atitudes que não edificam, não tem problema, é o engano do inferno. Porque por minhas palavras, eu tenho que falar para edificar. As minhas atitudes para edificar. Porque a Bíblia diz que eles, quando vão ver as boas obras, que é pela fé, a Bíblia diz que eles tem uns que vão glorificar o Pai. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Então, e a Bíblia diz que eu vou ser julgado pela verdade de Deus, não de homens, não minhas. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.